Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal e dessa vez temos uma boa notícia, isso mesmo, temos uma boa notícia. Não é sobre o Brasil, infelizmente, mas é sobre o nosso vizinho, a Argentina. A Argentina teve uma eleição nesse final de semana e Javier Milei trouxe mais uma vitória devastadora nas urnas. Então, se você quer entender um pouco mais sobre essas eleições da Argentina, fica aqui comigo que eu vou te contar o que aconteceu nesse domingo e também dizer os impactos dessa eleição na política no Brasil. E para a gente começar esse vídeo, dá uma olhadinha nesse trecho do discurso do Milei depois das eleições. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Esse foi um trecho que ele deu ali, um discurso logo depois da vitória. Mas antes de tudo, eu quero esclarecer uma coisa que é confusão para muitas pessoas. Porque diferente do que acontece aqui no Brasil, que a gente vota nos cargos de executivo e legislativo na mesma eleição, ou seja, no ano que vem a gente vai votar para presidente, senador, deputado federal, tudo na mesma eleição, lá na Argentina as eleições são parceladas. Ou seja, nesse domingo foi renovada metade das cadeiras da Câmara dos Deputados e 1/3 das cadeiras do Senado. Esse era basicamente o teste de fogo para o Milei conseguir provar que o governo que ele trouxe ali, com uma visão muito inovadora da economia da Argentina, foi aprovado pelo público. Era o teste para que o público mostrasse se estava gostando ou não desse governo do Milei. E adivinhe, a vitória foi devastadora. Os argentinos mostraram que sim, eles querem mais responsabilidade fiscal e liberdade econômica. O partido La Libertad Avança, o partido do Milei, fez quase 41% dos votos. O partido dele ganhou 64 novas cadeiras de deputados das 127 que estavam na disputa e ganhou também 13 novas cadeiras no Senado, das 24 que estavam em disputa. Para você entender o tamanho do baque da oposição, a gente está falando que o principal grupo peronista, grupo de oposição, chamado Força Pátria, levou só 31 cadeiras na Câmara de Deputados e 6 no Senado. Isso é menos da metade do que o partido do Milei fez nessas eleições. E mesmo quando a gente soma todas as forças de oposição, a gente vê um enfraquecimento muito grande da oposição. A gente está falando que a oposição tem 44 vagas na Câmara de Deputados e 7 novas vagas no Senado. Ou seja, o povo argentino disse um sim gigantesco para a política econômica de Javier Milei. E essa eleição também teve uma novidade bem importante, o uso da BUP, a boleta única de papel. Ou seja, um novo sistema eleitoral na Argentina que dificulta as fraudes. No modelo antigo, os partidos imprimiam e distribuíam suas próprias cédulas de votação, o que facilitava ali o roubo de votos, as fraudes eleitorais. Agora, com a BUP, todos os candidatos aparecem numa folha só e evita, então, que as cédulas de Milei ou as cédulas de qualquer partido sejam roubadas, rasgadas e até fraudadas. Então, a gente está falando de um avanço no sistema de transparência eleitoral, esse tema aí que é tão importante, na América Latina como um todo. Também é importante a gente lembrar o que o Milei já fez, desde 2023 até hoje. Desde que ele foi eleito, ele fez basicamente o que ele prometeu. Ele cortou gastos públicos, ele reduziu o número de ministérios, demitiu uma série de servidores públicos, privatizou empresas e eliminou subsídios públicos. Ou seja, ele reduziu a máquina. E por conta disso, muitos analistas e a própria oposição previam que essas medidas impopulares condenariam o partido do Milei nas urnas. O argumento era de que a população não aguentaria esse ajuste e puniria o Milei derrotando os seus aliados na eleição de domingo. Várias pesquisas, inclusive, que foram divulgadas um pouco antes da eleição, mostraram um empate técnico entre o partido do Milei e o partido da oposição, o que não chegou nem perto de acontecer.
Essa eleição mostrou o exato oposto. Os argentinos querem mudança de verdade. Também é importante lembrar que quando Milei foi eleito em 2023, ele não conseguiu eleger tantos deputados do lado dele. Por isso, a governabilidade com o Congresso foi um problema do início da sua gestão. Mas agora, com mais deputados eleitos, o Milei não vai mais ter que ficar implorando por voto dentro do parlamento. Agora ele tem força política para aprovar mais leis pela liberdade econômica, como, por exemplo, algumas privatizações que ainda estão prometidas. Os resultados da gestão do Milei já aparecem. A gente está falando de um país que está em superávit fiscal, ou seja, o Milei conseguiu fazer que a Argentina arrecadasse mais do que gastasse. E também a gente está vendo uma queda histórica na inflação da Argentina. E o mercado, é claro, adorou essa vitória de Javier Milei. Logo depois do resultado, a Bolsa de Buenos Aires, a Merval, subiu com muita força, mostrando uma confiança total do mercado ao plano econômico do Milei. E esse cenário de estabilidade política é um contraste direto com o que a gente vê acontecendo todos os dias aqui no Brasil, não é mesmo? Por aqui é briga atrás de briga. O governo insiste em aumentar imposto para tentar equilibrar as contas, porque ele não consegue mais controlar os gastos públicos. A dívida bruta do governo já passou de 8 trilhões de reais, o que representa mais de 77% do PIB brasileiro. Um nível muito perigoso. Ou seja, no Brasil, a gente arrecada cada vez mais, gasta cada vez mais e desequilibra completamente o bolso do governo e, obviamente, o nosso bolso, porque nós que pagamos a conta no fim das contas. Na Argentina, a gente fala de um plano econômico de austeridade fiscal, ou seja, reduzir gasto público para que no futuro também sejam reduzidos os impostos e a gente deixe o bolso do cidadão cada vez mais livre, cada vez menos Estado e menos governo. E também tem um detalhe político muito importante que eu não vou deixar de lado, não. O kirchnerismo foi derrotado também nessa eleição. O kirchnerismo é basicamente a linha política liderada por Cristina Kirchner, a ex-presidente da Argentina que foi condenada por corrupção. E adivinhe, no início do ano, o Lula foi à Argentina pedir liberdade para uma condenada por corrupção, líder de uma política econômica socialista que colocou a Argentina no total fracasso. Então a gente vê, claro, o Lula se aliando a esse tipo de liderança. Liderança que defende mais populismo, mais socialismo e as ideias que só afundam um país. Mas nessa eleição, o povo argentino votou pela derrota do kirchnerismo, que recebe mais uma pá de terra ali nesse modelo político que já foi enterrado nas eleições do Milei. Uma vitória impressionante e muito marcante para a Argentina e para a América Latina. Essa vitória prova que a população está disposta a pagar o preço do ajuste fiscal para se livrar de vez daquele ciclo vicioso causado pelo populismo. A conclusão é clara: a Argentina, ao chancelar o choque libertário nas urnas e rejeitar o populismo que tanto destruiu sua economia, mostra que é possível quebrar esse ciclo. O resultado é um sinal de otimismo, de que o caminho da responsabilidade fiscal e da liberdade econômica está se fortalecendo no continente sul-americano. Mas a pergunta que eu faço para você, que chegou até aqui o final do vídeo, é: você acredita que essa validação do choque liberal na Argentina vai influenciar a política e a economia no Brasil e de outros países aqui da América Latina? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com algum amigo também que queira entender um pouco mais sobre as eleições da Argentina e, claro, se inscrever, porque assim a gente entende que você está gostando desse conteúdo e a gente produz mais conteúdo para você, porque nós não desistimos do Brasil, vamos seguir falando aqui sobre as coisas que a mídia tradicional não mostra.